professoras e professores! Eu sou a professora Ellen Costa e neste vídeo apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas do terceiro ano de Língua Portuguesa Texto 4. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é o convite, que pertence ao campo da vida cotidiana. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os escritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5 do livro de orientação para o professor. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem o destaque a mais são EF15LP01, EF15LP02, EF15LP05, EF15LP06, EF35LP03, EF35LP06, EF35LP08. E os escritores são D1 e D9. As habilidades destacadas se referem à leitura, à compreensão e à escrita de textos e especificidades do gênero textual convite, entre elas suas características composicionais, estilísticas e temáticas. Também se reportam a utilização do vocabulário apropriado ao gênero textual, recursos de coesão pronominal e articuladores de relações de sentido com nível suficiente de informatividade. Os escritores estão relacionados à localização de informações no texto e identificação da função social do gênero textual. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. É interessante que, durante a realização dessa atividade, você observe quais conhecimentos prévios os alunos revelam ter sobre o gênero textual que será estudado. Possivelmente, por se tratar de um gênero textual no campo da vida cotidiana, os alunos demonstrarão saberes já construídos. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados bolo, suco, guardanapos, copos descartáveis, a canção Parabéns e um equipamento para a reprodução dessa canção. Esses materiais serão importantes para que seja realizada uma atividade lúdica que ajudará os alunos a perceberem a funcionalidade do gênero textual convite. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após um momento de levantamento de hipóteses sobre o gênero textual a ser estudado, ressaltem para os alunos que o texto do convite deve conter informações claras, fazendo com que o leitor entenda perfeitamente a mensagem. Durante a resolução da questão 3, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, Eu Leio o Texto, os alunos terão o primeiro contato com o texto. Nela destaca-se o trabalho com a compreensão literal, o vocabulário e a estrutura do gênero textual.
Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente diferentes tipos de convites. Esse material será utilizado em uma atividade que possibilitará aos alunos observarem e compreenderem a estrutura composicional e as principais características do gênero textual convite. Iniciem essa atividade seguindo a sugestão de orientações para o planejamento que contempla a resolução para as questões 1, 2 e 3. A proposta para a resolução dessas questões é em dupla. Se desejarem, indiquem aos alunos como será composto os pares. Aproveitem esse momento para observarem o nível de autonomia dos alunos que compõem cada dupla e os incentivem a compartilharem seus conhecimentos. Realizem intervenções apenas se for necessário. Durante a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais?, orientem os alunos a acompanharem realizando uma leitura silenciosa e grifando as principais informações. Com a proposta para a resolução das questões 4 a 6, é individual. Aproveitem esse momento para observarem o nível de autonomia dos alunos e realizem intervenções apenas se for necessário. Durante o compartilhamento das respostas, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, eu, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto e de uma leitura partilhada. Para a resolução dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente uma folha de cartolina, giz de cera, canetinhas hidrográficas e lápis de cor. Esses materiais serão importantes para a realização de uma atividade coletiva de escrita de um convite, que posteriormente servirá como fonte de pesquisa para produções individuais dos alunos. Dessa forma, eles ampliarão a compreensão desse gênero textual. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Ao final, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado, no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa, depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão uma autoavaliação e a reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico, que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, eu planejo o texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, funcionalidade e estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias, no momento de compartilhamento dos conhecimentos dos alunos sobre o que aprenderam a respeito do gênero textual convite. Como a proposta para a resolução dos itens da questão 1 é individual, aproveitem esse momento para observarem o nível de autonomia dos alunos e realizem as intervenções apenas se for necessário. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, eu escrevo o texto, o aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele considerando todos os aspectos já observados e estudados.
Para a realização dessa atividade, sugerimos que providenciem antecipadamente dicionários, giz de cera, canetinhas hidrográficas, lápis de cor, papéis coloridos, adesivos, cola, revistas para recortes e tesouras. Os dicionários serão utilizados com o objetivo de proporcionar aos alunos uma fonte de pesquisa, possibilitando a ampliação do vocabulário. Os materiais de papelaria serão utilizados na produção do convite. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Ao final, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de texto e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores. Na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com o seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e ou colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários do seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A proposta para a resolução da questão 1 é em trios. Se desejarem, indiquem aos alunos como será composto os trios. É importante que durante esse momento os alunos consigam trocar conhecimentos, respeitar o momento de fala dos colegas e as opiniões divergentes e cumprir as regras determinadas. Dessa forma, objetivamos ampliar suas competências socioemocionais. Aproveitem esse momento para observarem como os alunos lidam com essas questões. Após essa atividade, realizem o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo análise linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática e possibilite aos professores mais uma observação avaliativa, em um outro contexto, de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 4. Até o próximo vídeo!